Ilan Brena é considerado um dos mais importantes autores de livros infantis do Brasil, ganhador de diversos prêmios e traduzido em vários países. Autor de mais de 80 livros infantis e infanto-juvenis no Brasil e no exterior. Ilan fez mestrado e doutorado na Faculdade de Educação da USP. Seus trabalhos acadêmicos sempre defenderam a literatura infantil e juvenil, livre da ideologia do politicamente correto. Ilan, um grande sucesso, um autor consagrado no nosso país. Olá, eu sou Zenaide Campos, do Instituto Brasil Solidário, e hoje nós temos o prazer de estarmos aqui com Ilan Brena, nosso querido escritor, que aceitou esse nosso convite, um grande parceiro do Instituto e que enriquece o nosso acervo literário com as suas obras maravilhosas. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre esse grande best-seller que já está em vários países, aqui no Brasil, na Espanha, França. Não é isso, Ilan? Isso mesmo. Até As Princesas Saltam Pum. Então, Ilan, em nome do Instituto Brasil Solidário, a nossa palavra é de gratidão e que bom que você aceitou o nosso convite para conversar sobre esta obra maravilhosa. Obrigado, Zenaide. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com o Instituto Brasil Solidário, que faz um trabalho importantíssimo no país, no Brasil, e agora, expandindo aí suas ações. E falar de literatura é falar sobre uma das ferramentas mais poderosas de transformação do ser humano. É um objeto que trabalha com linguagem, e tudo é linguagem. Então, falar de livros é uma paixão, e principalmente desse livro, que realmente mudou a minha vida. Eu sempre brinco que minha vida é, antes do Pum e depois do Pum. E é verdade, minha vida realmente mudou. Eu já tinha mais de 20 livros quando eu fui publicar As Princesas, e quando ele foi publicado, mês a mês, a editora me ligava e dizia: acabou o livro, Ilan, precisa reimprimir, acabou o livro. Então, é uma coisa que realmente é uma coisa que marcou a minha vida literária, minha trajetória, e a mesma coisa lá fora, no exterior. Essa versão que vocês estão vendo aqui, Las Princesas Também Se Tiran Pedos, por exemplo, na Espanha já vendeu mais de 200 mil exemplares. E que para um autor brasileiro que vai lá para fora é uma coisa muito difícil, Você já publicar livros em outra língua é muito difícil. Vender livros em outra língua é mais difícil ainda. Sim. O livro já faz 10 anos que está lá na Espanha, mas como você falou, também está em vários outros países. Então tem versões no Vietnã, tem versões na China, na Coreia do Sul. Então, assim, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre literatura. Ai, que bom, Ilan. E falar sobre literatura é falar desse trabalho tão importante que o Instituto faz, que é exatamente desse encantamento. E eu acho que as suas obras, eu sempre falo isso, a importância do Ilan Brena, não só para o Instituto Brasil Solidário, mas para essa nação de leitores, que são as mais de 300 escolas que a gente trabalha hoje presencialmente. Este ano nós alcançamos, assim, estamos muito felizes, mais de 1 milhão de alunos, então nós estamos realmente do Oiapoque ao Chuí, e como você falou, nessa expansão agora, Espanha, Chile, isso é tão importante, e ter esse encontro. Suas obras chegar até esses outros países. E é exatamente através desse trabalho nosso, dessa riqueza que é você, como escritor. Mas, Ilan, nos conta um pouco. Vou contar como nasceu. Sobre esse pão. Como nasceu esse pão de tanto sucesso. Esse livro aqui, que mudou a minha vida mesmo, Esse livro, ele nasceu em o começo da gestação dele em 2007. Então, já tem um bom tempo, Eu estava na minha casa com minha esposa e com minha filha pequena. Ela tinha, na época, 2 anos. E eu estava conversando com a minha esposa quando, de repente, veio um cheiro estranho na sala. E, normalmente, assim a minha esposa, assim, quando acontece essas coisas, olha pra mim, Você olha, eu não sei porque tá olhando pra mim. Eu falo assim: amor, da minha vida. Ela falou pra mim: foi você? Eu falei: não. Eu fui muito sincero. Sincero vem do latim, sincera. Sim. Falei: não fui eu, se fosse eu diria: foi meu. Aí eu fiquei bravo com ela. Falei: foi você, não foi... Ela quase me bateu. Eu não faço isso. Falei: bom, se você não fez... Quem fez essa bomba nuclear? Tava uma coisa meio pesada. Aí a gente lembrou que tinha mais uma pessoa na sala. Tava minha filha, com uma roupa de Branca de Neve, que ela adorava,
2 aninhos e com uma cara de culpada, assim, de peidorreira, assim, de culpadinha, assim. A gente olhou assim para ela e falou, meu Deus, foi ela! E a gente começou a rir, né? Falei, tão pequena e tão poderosa, né? E a gente riu tanto. Isso a gente não devia ter rido tanto, mas a gente riu, vai fazer o quê? Que ela começou a chorar, porque a gente estava rindo dela, né? A Branca ela de começou, Neve chorando. a gente estava chorando. Aí a mãe pegou no colo com carinho, falou, meu amor, não chora. Olhou para ela e falou, até as princesas soltam pum. Eu falei, repete essa frase. E é como uma pedra, Zenaide, que cai num lago, que vai abrindo aqueles círculos. Né? Então, foi a frase, veio a frase, até as princesas soltam pum, e de repente caiu uma história na minha cabeça inteira. Aí eu saio correndo, faço uma sinopse, que é um resumo do que eu vou querer trabalhar, e vou trabalhar durante semanas e semanas aquela sinopse. Depois de achar que está pronto o texto, eu mando para a editora para a gente começar a trabalhar, precisa aceitar o texto e tudo mais, né? Então, assim que nasceu essa obra, dessa forma singela, que tem a ver com o cotidiano. E dessa obra, uma curiosidade só, que é uma obra que eu falei que está muito traduzida, nasceu uma obra que só tem na Espanha, não chegou no Brasil. Eu já estou com ciúme. Mas vai chegar, uma hora vai chegar, que chama Las Princesas Pequeñas Também Se Tiram Pedos. As princesas pequenas também se tiram pedo. Também soltam pum. Que é a editora pediu na Espanha para fazer isso, que é um livro cartonado para crianças pequenininhas. Então eu fiz uma adaptação, né, para crianças pequenas, então os personagens são menorzinhos, são bebezinhos, e saiu também agora de lá que é também os animais pequenos soltam pum. Então são animais pequenininhos, é o gatinho, tudo mais, né, mas isso só ficou na Espanha. Mas assim que nasceu, né, essa obra. Al regresar de la escuela, Laura llamó a su padre y le preguntó, ¿las princesas también se tiran pedos? ¿Por qué quieres saber eso?, le preguntó su padre curioso. Es que por la escuela dicen cosas, pero antes de contarte qué ha pasado, quiero que respondas a mi pregunta. Creo que sí, que las princesas también se tiran pedos, le respondió su padre, con toda la delicadeza del mundo. No puede ser, papá. La discusión que hemos tenido en la escuela ha sido por eso. Marcelo nos ha dicho a las niñas que Cenicienta se tiraba muchos pedos. Todas le hemos dicho que eso era imposible, que ninguna princesa del mundo se tira pedos. Pero ahora creo que Marcelo podría tener razón. Papá, ¿tú cómo sabes que las princesas se tiran pedos? Maravilha. E como As Princesas Soltam Pum são as suas obras que nascem do cotidiano. Exatamente, são obras que nascem do cotidiano, que é grande parte da minha obra literária. Eu diria que hoje 70% do meu trabalho está ligado a isso. São as obras mais traduzidas, mas eu também trabalho muito com reconto, que eu adoro, que são histórias antigas, que eu reconto. Tenho histórias da Índia, tenho histórias que eu conto da Turquia, tem histórias que eu conto da China, da África, histórias budistas, que são recontos, né? Histórias do Plutarco, que é um autor latino, então, que são para crianças maiores, né? E essas suas obras, muitas delas, né, recebem o selo de altamente recomendável, né? Sim. Ganharam prêmios, ganharam um selo altamente recomendável, algumas ganharam algumas menções e prêmios fora também, tem esse histórico. Mas, Ila, eu acho que isso é exatamente porque isso é arte literária. A gente fala muito sobre poesia. E eu acho que o bom livro literário, como são os seus, é exatamente isso. É essa poesia, é o lírico. A gente abre, né, o livro, Até as Princesas Soltam Pum, e a gente sente exatamente isso, sabe? Do texto, a forma do seu casamento com a Ionite, né, que eu acho perfeito, assim, as ilustrações, que eu tenho certeza que esse texto foi para ela. Quando ela começou a pensar nas ilustrações, volta para você. Não é? E isso é muito lírico, isso é muito poético. Eu acho que por isso que é tão universal. Seja aqui, seja na Espanha, seja na Coreia do Sul, seja na Romênia. Não é esse encontro, o encontro que a sua obra proporciona para o mediador. Por isso que eu acho que eles são tão fundamentais no nosso trabalho na escola. Né? Que você sabe que o nosso trabalho é lá na ponta. É chegar no chão da escola, chegar no mediador. Por isso que a gente trabalha nas nossas turmas EAD tão fortemente essa formação. Você já esteve conosco, né? Você viu esse momento, esse encontro, como é importante.
E a gente tem aí a Agenda 2030, que ela é muito importante para a gente pensar isso mundialmente. E na ODS 4, né, que é a qualidade da educação, eu acho que o seu trabalho enquanto arte literária é fundamental nisso. Você concorda com isso? Olha, eu deixo os outros concordarem, né? É porque é difícil o autor falar assim. Eu gosto de que os outros falem sobre... É difícil você mesmo falar sobre sua obra. O meu compromisso é com a obra. O meu compromisso é com a literatura. O meu compromisso, aí posso falar de uma forma paralela, é com a educação no geral. Mas assim, que eu posso separar, né? Eu posso separar a minha vida como artista, como criador, onde, como estava falando, eu estou preocupado com o texto. Eu quero um texto de qualidade, um livro bonito, bem feito, né? Que tenha essa... Né, que seja uma obra de arte completa. Assim, então, essa é uma parte da minha vida. Aí tem uma parte paralela, que podia responder a sua pergunta, que é a minha vida como educador, como alguém que dá palestras, como fala em espanhol, conferências, para a área de leitura, formação do leitor, e nesse campo eu posso te falar, realmente, isso é uma das coisas mais importantes, mais ainda numa era digital, numa era das telas. Então, quanto mais telas, quanto mais excesso de mundo digital, mais repercussões existem na mente da criança. Então, assim, o livro de papel, ele vem para quebrar isso, porque o livro de papel, ele é outro tipo de relação com a mente, com o ambiente, com o som. Com o outro. Tem uma frase muito famosa de um escritor brasileiro que fala que a escassez de luz favorece o sonho. Então, quando tem muita luz, a gente pode ficar cego. Sim. Luz tem que ser uma luz mediana, mas muita luz cega. Alguém já olhou para uma luz muito forte? A gente fica cego. O Saramago já escreveu sobre isso no ensaio sobre a cegueira. Sim, a gente, o mundo que a gente está vivendo é isso. Então, a escassez de luz favorece o sonho, é um pouco isso. É você deixar que o livro produza a luz e não a tela. Então, o livro vai produzir a luz na cabeça da criança. Então, obviamente que esse assunto eu acho um dos mais importantes. Se pais e professores que estiverem ouvindo a gente agora, saber da importância dessa relação com o livro de papel na vida do seu filho e do seu aluno. Eu acho fundamental para a gente realmente pensar no ODS 4 e nessa educação de qualidade, trabalhar arte literária na escola. Eu te perguntei isso porque num dos nossos encontros online, você falou uma coisa que me marcou muito. Você falou assim, que a história é a oração da infância. Assim. E a gente trabalha direto com isso, né? Com essa primeira infância, esse primeiro contato da obra com a criança, né? Como a gente fala, que eu digo sempre que o mediador, através da sua obra, a gente exercita exatamente o que Bourdieu fala muito, né? Que é esse ouvir nas entrelinhas. Essa é uma frase que eu gosto muito, né? A história é a oração da infância. A história, a gente pode ler a lei, é o templo da infância, né? É onde ela se encontra. As palavras que acolhem essa infância. Uma infância sem palavras, sem linguagem, sem brincar, sem arte, eu posso garantir, uma infância empobrecida. Empobrecida de repertórios, empobrecida de afetos. Contar histórias é um ato de amor. E quando eu falo contar histórias, estou falando de ler histórias. Eu falo de contar sem o livro. Mas se for com o livro, melhor ainda, porque você tem uma relação com o texto escrito, que é tão importante na nossa vida. Então, é um ato de amor. Ila, que maravilha poder ouvir essa história, né? Você contando ela pra gente. E queria te agradecer por este momento incrível e que você compartilhasse conosco, né, uma palavra para todos os mediadores, tanto aqui no nosso país, no Brasil, como agora México, Chile, né, que em breve você estará presente, levando essas obras para todos eles. Bom, eu queria agradecer a conversa, né, uma coisa maravilhosa, sempre falar com o Instituto Brasil Solidário. E eu queria falar o seguinte, gente, vocês, sem imaginação não há aprendizagem. Sem imaginação, um país não se desenvolve. Quando eu falo imaginação, eu falo de literatura, eu falo de ficção. A criatividade, que é o que mais se fala no mundo contemporâneo, pós-moderno, a criatividade, a inovação, nasce na infância. Você abastecendo e alimentando o aluno e a criança de literatura, de palavras que estimulem a curiosidade, que estimule a criança a sair daquele mundo que ela está para um mundo maior, que é o que a gente mais quer. E de uma forma, como eu falei para vocês, uma forma organizada, mais tranquila, mais serena, com respiro. Isso. Então
Então leiam muitos livros, formem leitores e se divirtam, isso é importante, se divirtam juntos com as crianças. Obrigada. Em nome do Instituto Brasil Solidário, a nossa palavra de gratidão por este momento incrível. Al escritorio, cerró la puerta de la biblioteca y le dijo en un susurro: "Este es el libro secreto de las princesas". Al oír aquellas palabras, el corazón de Laura se desbocó.